Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe você, sua casa, toda a sua família. Olha só que maravilha. O texto de hoje que nós vamos refletir está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados e ajudem os fracos. Sejam pacientes com todos. Vamos trabalhar esse versículo aqui. Aqui, irmãos, a gente pode ver que Paulo, nesse versículo, ele vem orientando suas ovelhas, né, na cidade de Tessalônica e descreve três tipos de cristãos problemáticos, né, dentro da igreja. É uma exortação para cada um de nós, uma exortação para cada cristão que está nesse nível de problemas. Então você veja bem que o primeiro é insubordinados. O que é uma pessoa insubordinada? É uma pessoa que não aprende nada, que não quer nada com nada, está ali para atrapalhar, não enxerga o trabalho do trem e faz tudo para ser usado pelo inimigo. E Paulo vem nos mostrando três tipos de crentes dentro da igreja e o que nós devemos fazer. Aquele que não se enquadra nesses tipos de crente deve fazer, né? Então você veja bem, admoesteis os insubordinados. Então os desordeiros são aqueles que não aprendem nada, não aprendem a obedecer e que devem ser trazidos para mais perto e ser discipulados. Então, o insubordinado, que é desordeiro, que não aprende, que não obedece, deve ser trazido bem mais perto e ser discipulado, ser treinado, né? E ajudá-lo. O segundo é desanimados, né? Consoleis os desanimados. Os que não têm ânimo para servir, eles precisam de motivação. O poder do Espírito Santo traz o conforto ao coração. Então, aquele que está desanimado, ele já não tem vontade mais de servir o Senhor, ele não tem vontade de fazer mais nada dentro da igreja. Então, ele precisa de uma motivação. E você que busca o conhecimento de Deus, lê a Bíblia, estuda a Bíblia, você tem por obrigação e dever levar esse conhecimento, esse amor para essa pessoa, para esse cristão que está desanimado, que está sem vontade para servir, né? Então, eles precisam de uma motivação. E que você seja uma motivação para essa pessoa, através do Espírito Santo, usando você para levar esse amor, trazendo conforto ao coração dessa pessoa. E o terceiro ponto é fracos, né? Aqueles que já estão fracos na fé, né? A palavra diz: ampareis os fracos. Então, aquele que não tem forças para vencer, eles precisam de um amparo que seja apoio para permanecer de pé. Entende? Por isso que Paulo vem falando, irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados e ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Então, eu e você, nós temos que ter paciência com essas pessoas. Nós temos que ter a dimensão do Espírito Santo, sabendo e percebendo que um dia talvez você passou por isso, talvez eu passei por isso. Então, assim como o Espírito Santo usou pessoas para me ajudar, para me admoestar, para me consolar, para me amparar, eu tenho que agir da mesma maneira com o meu outrem, que está passando por essa dificuldade. Tenho que ter paciência e, acima de tudo, o amor, né? Sejais longânimo para com todos, ou seja, sejam pacientes, sejam cheios do amor do Espírito Santo, do amor de Deus, do amor de Cristo, né?
Quem não faz parte desses 3 grupos, então será responsável por cuidar deles. Então, se você não faz parte desses 3 grupos que eu acabei de falar, você é responsável por cuidar de cada um deles, né? Nós devemos ter paciência com todos os irmãos e nunca julgar para que a gente possa conviver bem na igreja, para que nós possamos conviver bem um com os outros. Não ter dissensões dentro da igreja, não deixar entrar ciúme, não deixar entrar tipo de coisas que não provém e não procede da palavra de Deus. Então aqui eu venho fazer a reflexão hoje de tipos de crente, ou seja, 3 tipos de crentes dentro da igreja. O primeiro que eu falei é os insubordinados, né, insubordinados. O segundo são os desanimados e o terceiro são os fracos. E se eu e você não se encaixa nessa medida, nós temos que realmente lutar por essas pessoas, mostrando para essas pessoas que Jesus é o maior, que Jesus ele transforma a partir do momento que eu abro o meu coração. Então eu vou ler do versículo 12 ao 19 para a gente entender um pouquinho mais. Olha só, irmãos, honre seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles por causa do trabalho que realizam e vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtem os indisciplinados, encorajem os desanimados e ajudem os fracos e sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Estejam sempre alegres. Nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Amém? Que eu e você realmente possa estar nos preparando para ajudar essas pessoas que necessitam, porque no nosso meio existe muita gente ainda que é indisciplinada, desanimada e fraca. Essas pessoas precisam de pessoas como você, como eu e como muitos aí fora para ajudá-las. Bem, que Deus continue abençoando você, sua casa e toda a sua família. E lembre-se que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Fiquem com Deus, tenham um ótimo sábado e até a próxima, se assim Deus o permitir.